coisa que Deus pediu a Adão no paraíso foi fidelidade. A única coisa que Deus pediu a Abraão foi fidelidade. A única coisa que Deus pediu a Isaac e a Jacó foi fidelidade. A fidelidade é a chave que abre a porta do milagre. Quando somos fiéis ao Senhor, Ele se empenha em realizar o desejo do nosso coração. A Bíblia nos diz isso claramente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar o caminho é manter uma vida de fidelidade, primeiro a Deus, segundo a sua palavra, cumprindo os seus preceitos, as suas ordenanças. Nós seremos as pessoas mais felizes da terra. Hoje, muitos seres humanos estão sofrendo em vários aspectos, simplesmente pelo fato de não